Boa noite, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje vamos ter um Cinepsi diferente, né? A gente, no mês passado, inaugurou a possibilidade de falar sobre série, né? Falamos sobre a série Adolescência, que teve grande repercussão, né? Muitas críticas, muita gente produzindo material, inclusive da psicologia e da psicanálise, cada um com ideia, né? Foi um debate bem rico, nosso, bem bonito. E, e aí agora, nesse mês, a gente volta com uma série, mas uma série com 7 temporadas até agora e muitos episódios legais, outros nem tanto. E esse Eulogy, elogio, é acho que um dos mais bonitos, assim, eu botaria num top 5 de toda a série. Ah, a gente vai ouvir o Eduardo, que é psicanalista, fundador do Instituto Bergasse, onde eu também trabalho. O Eduardo é meu irmão também. E ele teve com a gente comentando logo no primeiro filme que a gente assistiu junto e que a gente debateu aqui no Cinepsi. Já vai um ano e meio de Cinepsi, praticamente. E o nosso primeiro filme foi Into the Wild, Na Natureza Selvagem, filme de Champagne, muito bonito, né? Muito legal. De lá para cá, quanta coisa, né, Dinal? Você que tá faz tempo com a gente. Então, muito bacana a gente estar dando sequência e, e é isso, gente. Aí depois nós vamos fazer uma propaganda das coisas que estão acontecendo agora no Instituto. Tem uns cursos legais, o Eduardo vai dar um curso gratuito, bem bonito. E, e eu tenho umas coisas para convidar vocês também. Mas agora eu já passo a palavra para ele fique à vontade. Acho que ele vai querer passar um trecho do filme aqui para vocês primeiro, antes de falar. Então, eu te deixo bem à vontade para se apresentar e vamos nessa. Aí, na medida em que você for falando, você pode abrir para perguntas, ou se quiser, pode deixar para abrir as perguntas no final. Você faz como você achar melhor. É joia. Obrigado pelo convite e boa noite para todo mundo. Ahn, Bom, eu preparei uma fala, né? Eu espero que assim não seja muito é, técnica, né? E queria inclusive que vocês se sentissem muito à vontade para me interromperem, né? Fazerem perguntas assim, se alguma coisa tiver assim um pouco esquisita para vocês, né? Porque eu vou falar do ponto de vista de um psicanalista, né? Assistindo esse episódio tão bonito que, para mim, se parece muito com um percurso de análise, né? Então, sabe, eu acho que seria interessante a gente começar pelo final. Bom, a ideia não é, claro, dar spoiler, mas eu estou supondo aqui que vocês já devem, enfim, ter assistido, né, o episódio. E, enfim, a minha fala, então, talvez podia começar com a apresentação dessa cena final tão bonita, né? Cena, assim, que é justamente uma espécie de elaboração, né? Pelo qual passa o personagem dessa série, né? O Philip. Então a gente pensa nesse Philip assim muito amargurado, né? Assim, uma pessoa que assim meio recebe com um certo mau humor a proposta dessa empresa, né, para contribuir assim com memórias, né, dessa desse amor, né, dele do passado que morreu
e ele se encontra, não é, com ele mesmo, mas ele se encontra com ele mesmo de uma forma muito bonita, não é? Ele vive ali uma experiência que muito mais do que uma experiência simbólica, né? Eu diria que seria uma experiência estética, né? Uma experiência artística. Marcelo, sabe, eu não tenho aqui como compartilhar a tela, mas eu te mandei no WhatsApp o trechinho que eu gostaria de passar. Tem 2 minutos e pouco, é o trecho final do filme. Você teria como compartilhar para o pessoal? Botei você de anfitrião aqui, acho que é mais fácil, não? Pode ser, vamos lá. Então, deixa eu só descobrir aqui como é que eu tenho que fazer. Eu me enrolo normalmente um pouco com isso, mas vai dar certo. Compartilhar, aqui. Uhum. Compartilhar com som. Perfeito. Vamos lá. Então, vocês estão vendo a minha tela do YouTube? Então, joia. Só eu aumentar aqui, né? Vamos lá. Okay, Philly, so you asked me to record this piece of music for you. Careful what you wish for. Let's see her. Né? Que sequência, né, gente? Então, olha, que cena mesmo, né, Carlos? Veja, a gente trabalha, né, no consultório e, enfim, atende as pessoas e talvez esse momento em que alguém
pode finalmente se conectar consigo mesmo, dessa maneira que é mais ou menos como o rosto desse grande ator, né, que traz uma coisa indizível. Veja, isso me parece que excede a lógica, não é? Excede a linguagem. Isso é uma experiência. E eu queria começar, né, essa nossa travessia por esse episódio que eu comecei pelo final, dizendo que essa coisa tão bonita, silenciosa e por isso até dolorosa para nós, né, nesse episódio. Veja, eu queria propor que a gente pensasse nisso não como uma narrativa, como uma historinha, não é? Mas como um processo. E veja, isso parece que talvez represente de uma forma que eu não conseguiria dizer para vocês uma dramatização estética do que é um processo que a gente, bom, em psicanálise seria um processo analítico, né? Mas tem alguma coisa de muito humana nisso aí. Não? Então, eu acho que isso que nos interessa tanto, porque veja, parece que isso vai nos mostrando com essas imagens, com esse silêncio, com essa música que demora, uma coisa que a gente tenta fazer em análise, que é o que construir, não é, um modo habitável para que essas coisas que às vezes no seu estado bruto são ainda insuportáveis para nós. Porque parece que tem alguma coisa que repele a gente olhar certos espelhos. Hã? E no caso, a gente sabe que o espelho que justamente o nosso querido personagem Philip não queria olhar era justamente o rosto desse amor dele do passado. Mas é que o rosto dessa mulher amada era doloroso demais durante o episódio inteiro e ele só se torna possível quando ele aparece enquanto música. Hum? Então, gente, essa história que está em torno do Philip, o que me parece, não é? E bom, é um homem, né, que está sendo, então, para quem, né, às vezes pode ter alguém que não assistiu, ele está sendo convidado por uma empresa, aliás, pela família da falecida a Carol, né, essa mulher que ele amou, que ele abandonou e que agora está morta. Então, ele recebe esse pedido que aparentemente é simples, não é? Eu gostaria que você compartilhasse algumas memórias. Hum? E, bom, esse pedido ele chega com, me parece que recebido assim com uma certa antipatia, não é? Porque olhar para essa história para ele era uma coisa que era muito dolorosa. Bom, envie uma foto dela, um retrato, os retratos que você tiver. Isso abre um portal, abre vários portais. E aí, me parece que ao ser convocado a acessar essa memória da Carol, não é? O Philip, ele também, de certa maneira, é convidado a revisitar aquilo que nele foi interditado, aquilo que nele se tornou impossível, não é? Aquilo que precisou ser expulso da experiência. Então, eu vou começar, né, naturalmente fazendo a leitura psicanalítica, que é a que eu posso fazer, é a que eu tenho condições. Então, veja, o que está em jogo, né, nesse conteúdo das lembranças do Philip, aliás, não é exatamente o conteúdo. Parece que é a maneira como essas lembranças vão habitar o mundo psíquico do Philip.
Hum. Então, a Carol, ela tá lá nas imagens, né? Tá também naquela carta que a gente vai ver, que é aquela carta que não foi enviada, né? Que não foi lida no final das contas, porque ele não teve condições de fazer isso no momento. É a gente está ali num mundo em que tem um espectro de restos, de coisas que não podem ser olhadas, de coisas que são muito dolorosas, não é? Se elas fossem vistas diretamente, como se fosse uma medusa, não é? Então, é preciso que aquilo que é insuportável para ele fique encapsulado, fique num estado de dormência. Então, talvez o que a gente pense em trabalhar quando a gente está fazendo análise é justamente a gente aumentar a nossa potência, como diz o Spinoza, não só a potência de afetar, mas a potência também de ser afetado. Mas é que ser afetado por ele não tinha essa potência no começo do episódio. Ele não tinha a potência de ser afetado porque era doloroso demais. Aquilo estava acima do seu limiar da dor. Né? Então, como é que ele materializa isso? E isso fica genial nesse episódio, na minha opinião, né? Ah, ele risca o rosto. Ele risca o rosto de todas as fotos. Ele não suporta olhar para aquele rosto. Mas tem um truque aí. O que que ele não suporta ver naquele rosto? Ele não suporta ver naquele rosto ele mesmo. Então veja, esse rosto destruído da Carol, né, que ele vai riscar a caneta, deformar, isso é tornado, e aquilo que, bom, eu e o Marcelo gostamos de ler, né, a Júlia Kristeva, isso se torna abjeto. Ele precisa se livrar daquilo, ele precisa retirar aquilo da sua história. Então, isso vai, como eu disse para vocês, encapsular uma série de afetos que são, num primeiro momento, insuportáveis. E eu trouxe essa figura da medusa, não é? Porque a medusa é esse olhar petrificante. É um olhar que, se alguém olha para o rosto da medusa, bom, você então se torna pedra, não é isso? Então, a materialização desse confronto impossível com a imagem é o rosto riscado. Não é? Então, essa fotografia aqui, essa série de fotografias onde a face da Carol foi violentamente destruída, riscada a caneta mesmo, deformada, tornada abjeta, como eu falei para vocês. Bom, o objeto é aquilo que nos dá uma repelência, eu quero isso, eu quero longe, eu quero livrar isso de mim, ou eu quero me livrar disso. Então veja, tem uma beleza aterradora, uma beleza insuportável nesse rosto da Carol que ele precisa se desfazer. Hã? Então, aqui surge uma coisa muito importante, porque o olhar dessa criatura mitológica da Medusa conversa com o jeito que eu estou propondo, com a memória da Carol que paralisa o Philip. Hã? Então, veja, eu acho que aqui é muito importante a gente apontar para esse aspecto interessantíssimo que o Freud traz para a gente, que é a ideia de que o asco e o desejo coabitam nesse rosto interditado. Então, bom, mas é asqueroso ou eu desejo? As duas coisas. E tá aí o paradoxo, não é? Eu, como gosto muito do Winnicott, eu gosto muito também de pensar esses paradoxos. E eu acho que a coabitação do asco e do desejo é vai suscitar no Philip a necessidade de um escudo. E qual que é o escudo dele? Bom, é riscar o rosto. Não? Bom, isso protege ele de lidar com essa visão petrificante. Ele se protege do contato, né, com essa coisa assombrosa que é essa mulher do passado dele. Que no princípio a gente fica pensando, poxa, ele parece que mal se lembra dela, eles precisam dizer a Carol, eu me lembro, né? Mas será que é só a Carol que está em jogo ali? Parece que não, parece que tem mais.
não é? Então, veja, esse rosto que fica deformado, apagado, interditado, ele vai funcionar, não é, como a coisa que é repulsiva, como eu falo para vocês, e a violência dessa expulsão através do risco da caneta é justamente uma violência que é necessária para que esse Philip do começo do episódio não vá colapsar. E é para isso que a gente rabisca aquilo que é insuportável, que tem uma beleza insuportável para nós, justamente, não é? Pensando no limiar da possibilidade de constituição subjetiva dele, que no começo do episódio é um, mas no final, depois de uma travessia, é outro, né? Então, esse olhar da Carol é um espelho que é duro demais, não é? Que ameaça dissolver o próprio Philip e por isso ele o rabisca, ele o interdita. Porque esse rosto, bom, eu vou falar isso aqui um pouco para frente, mas vamos lá. Então, é, 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 tem aí um ponto em que o afeto se torna intolerável. A gente vai ver, não é, a história deles, como há ali um certo mal entendido, um mal entendido, uma coisa que traz, não é, o amor, a perda, o arrependimento, tudo isso parece que é condensado na forma desse rosto da Carol, esse rosto que ele não pode olhar, esse rosto de Medusa. Então, gente, eu queria trazer a ideia justamente do rosto, pensando como o Levinas, não é? Dizia essa coisa do o rosto é o outro que me interpela. Então, esse outro que me olha faz com que eu veja a mim mesmo. E às vezes eu ver a mim mesmo é insuportável. Tá? Então, veja só, esse outro não só te interpela, como te obriga a responder. Mas me parece que no começo do episódio ele não tinha qualquer resposta para isso, né? O outro te retira da posição narcísica, não é? Onde você se sustenta enquanto eu, aquele eu assim que caminha se defendendo do mundo, não é? E traz uma coisa do insuportável. Pois bem, o que então ele vai destruir é o insuportável. Mas o insuportável volta, como aliás tudo que a gente recalca volta, e para ele voltou na forma de uma empresa que busca para que ele então ajude na reconstrução das memórias, não é, da Carol, agora falecida. Veja, a gente tem um equivalente estético aí nesse rosto riscado, naturalmente com o recalque, né, em psicanálise. Mas eu acho que vai além disso. A gente está falando aqui de algo que talvez esteja na ordem do trauma. E aí ele torna esse trauma, não é? No episódio, ele aparece como uma forma gráfica, o rosto riscado, não é? É uma imagem do informe. Hum? Então, parece que o informe traz a sensação para o Philip no começo de colapso. Não é? Então, veja, aquilo ali não pode mais ser reconhecido como contorno, como figura, como unidade. Pensem que isso pode ser, assim, talvez a gente comparar, né? Muitos psicanalistas falam, bom, o recalque é aquilo que fede. Ou seja, quanto mais próximo você está daquilo, quando você vai falar, mais te dá vontade de se afastar desse assunto, se afastar dessa lembrança. E aí, a gente sabe bem na clínica como é preciso, às vezes, de uma longa jornada pelos afetos para que esse insuportável se torne suportável, não é? Então, quando o Felipe faz esse rosto riscado, isso não é para esquecer, isso é para impedir que o afeto retorne de uma maneira que ele não consiga lidar. E é assim que funciona com os nossos recalques, né? Então, o afeto ele não desaparece porque ele foi riscado.
Ele vai retornar naturalmente, só que aí não vai retornar como conteúdo simbólico, ele vai retornar como um incômodo difuso, não é? Uma sensação de mal-estar. Ele vai escorrer pela superfície, não é? Existencial desse personagem e vai talvez transformá-lo nessa pessoa, talvez um pouco mais, assim, eu não sei, a impressão que eu tive foi um pouco mais amarga. Tá? Então, bom, o episódio inteiro, no final das contas, o que que ele traz para a gente? Ele traz a ideia de um portal, tá? Porque ele, ao acessar com a tecnologia dessa empresa as fotos, ele entra, não é, em fragmentos de experiência, ou seja, ele consegue ficar imerso em uma fotografia, ele está lá na cena e ele tem uma companheira nessa viagem pelas cenas, não é que depois a gente vai descobrir que é justamente a filha que não é a filha dele, é a filha da Carol, é justamente um resíduo desse mal entendido, esse resíduo dessa cena traumática. E é um resíduo lindo, porque é um resíduo que toca violoncelo, né? Então, ele não consegue ainda, e isso só é revelado para ele, como muitos faz também em psicanálise, isso só é revelado no final. Mas, vejam, é esse espaço quase artificial, né, onde assim o mundo real é suspenso, ele vai dar a possibilidade para que o Philip vá reconstruindo a sensibilidade que ele havia perdido, a sensibilidade sobre a sua própria cena. Não é? Então, ele é convidado a enviar imagens, a mandar fotos, a falar sobre as fotos, a entrar nas fotos, e aí então ele tem o contato com essa guia, não é? Que é a filha da Carol, e ele vai até o galpão da casa dele, onde tem essas fotografias antigas, coisas que ele nunca mais tinha revisitado, e ele nem se lembra que aquilo tudo estava rabiscado à caneta. Ele tenta encontrar uma foto que tivesse o rosto da Carol. Mas o trabalho dele foi, parece que um trabalho assim, hercúleo, para apagar todos os rostos da Carol. Porque um só bastaria para que ele se reencontrasse com o seu afeto interditado. Então, gente, a psicanálise se trata disso, não é? De você poder revisitar coisas interditadas através de portais, através da formação de um tempo artificial, não é? Do consultório. A gente, então, cria um espaço que suspende aquele automatismo da vida cotidiana e permite, aos poucos, que o insuportável seja tocado, né? E não para que ele seja resolvido, mas para que ele possa ser reinscrito na experiência, né? Eu não sei se isso fica muito técnico para vocês, está ok? Bom, bom, a coisa vocês me interrompam aí. Então, veja, ele não faz, percebam, ele tem uma perda enorme e ele não faz o luto. Porque, bom, o luto ele precisaria rememorar, repetir, elaborar, não é? Ele precisaria desligar a sua libido desse objeto, algo que ele não faz. E o que o Freud nos diz é que quando você não consegue fazer o luto, a sombra desse objeto recai sobre o eu. Isso quer dizer o seguinte: essa Carol, que não pode ser processada pelo psiquismo do Philip, não pode ser processado, não pode ser digerido, né? E isso vai tomando uma forma de um sofrimento, como eu falei para vocês, difuso, porque aquele sofrimento pontual, agudo, ele não pode ser sentido porque ele é doloroso demais. Então isso começa o incômodo, é justamente com a recusa em olhar, né? Com o desconforto com as imagens, com a negação do vínculo que ele tinha com essa mulher. Então, isso tudo são sintomas de uma presença, justamente da presença daquilo que não tem forma, da presença do informe, da presença de um caos, não é? Cheio de possibilidades que não podem ser inscritas, né? Então,
A questão é que durante o episódio esse informe ele vai produzindo coisas, né? Mas ele vai produzindo coisas porque ele é mediado por uma experiência delicada através da revisitação dessas imagens, né? Então, primeiro por meio das fotografias, tem essas imagens fragmentadas, borradas, incompletas, cenas de uma festa que ele foi, e aí, em algum outro momento, ele vai revisitar uma cena e ele descobre, então, tinha uma carta, tinha um bilhete. Mais do que isso, tinha uma música. A música aparece aí como o auge da experiência de elaboração do personagem, né? Então, é uma música composta pela Carol e isso é o portal, é o grande portal que ele tem para um mundo no qual o rosto da Carol é, por fim, possível. Possível. Ele é não só tolerável, mas ele parece que transforma o Philip. Essa experiência de transformação, né, é o que está acontecendo nesse rosto aí do final do episódio que a gente acabou de assistir. Então vejam, a música, ela não explica. A música não está trazendo, como lá no Cidadão Kane, né, que ele passa a história toda buscando o que significava o Rosebud. Não é? Que no fundo era um trenozinho da infância, mas não tem um Rosebud, ele tem aqui uma outra coisa. Uma coisa que não chega a ter forma, ela só chega a ter vibração, né? Ela vibra nesse violoncelo e toca o personagem que finalmente fala, ok, let's see her, não é? Vamos vê-la. Só que ele fala isso com dor, porque claro que vai doer. Mas a questão em psicanálise, eu tenho dito, bom, a gente não está fazendo esses processos para que as pessoas saiam de lá super felizes. Não, a gente está para aumentar a possibilidade que a pessoa seja ela mesma, para que a sua história então possa ser experienciada com maior completude. E isso significa as pessoas estão em análise, no fundo, para poderem sofrer. O sofrimento pode ser agora suportado, porque se ele não é suportado, ele precisa ser rabiscado, não é? Então, para evitar essa rasura, não é, que picota a nossa experiência, a gente então precisa passar por essas experiências, que eu acho que são, sobretudo, experiências estéticas. Veja, o rosto que era informe aparece como música. E esse rosto, quando aparece como música, não aparece como um rosto fotografado. Ele aparece em movimento, como imagem viva. Porque a Carol não só pôde aparecer com seu rosto lá agora, como ela pôde sorrir para ele. Isso é fundamental, porque o que a gente quer não é fazer um serviço de arqueologia, não é para encontrar ossadas. A gente está querendo encontrar vida que precisou ser rasurada, né? Então, isso antes era impossível, com a música, isso começa a ganhar corpo. Isso ganha corpo no rosto da Carol, mas também no rosto do Philip. A cena é muito marcante a maneira como isso afeta o rosto do Philip, né? Então, veja, a gente às vezes pensa no informe como se fosse algo do caos, do negativo, da desintegração, mas veja, a psicanálise é surpreendente, né? Porque ela traz o informe, muitas vezes, como aquilo que, embora às vezes seja vivido como insuportável, ele não é um mal em si mesmo. O sem forma, muitas vezes, vem como aquilo que destrói para a condição do novo surgir, não é? Então, a Sabina Spielheim, né, como o Marcelo fez o grupo de estudos, né, sobre a destruição como origem do devir, né, ela traz uma coisa muito interessante. Tem esse
esse informe, essa destruição, essa coisa que parece que faz colapsar as formas nas quais a gente se defende. Bom, e o que isso permite? Permite que a gente, enfim, possa criar novas formas. E a forma agora já é uma forma em movimento, é uma forma de criação, é uma forma que é a potência da pincelada do artista antes mesmo que ela se inscreva no quadro, porque o que eu estou chamando aqui de forma é justamente a condição de possibilidade para inscrição dessa pincelada, para inscrição da música, para inscrição do rosto. Perfeito? Então, o que acontece com o Philip nesse episódio é que ele, não é, embora não esteja entrando em análise no sentido estrito, não é, do setting analítico tradicional, veja, ele vive um processo nesse nível do informe e da forma, não é? Ele colapsa, ele se desorganiza, ele se desestrutura para que, enfim, alguma coisa nova possa surgir. E surge na forma de uma música, perfeitamente. De uma música rosto. Ok. Então, quando ele é confrontado com as imagens da Carol, veja, o que aparece ali é o rosto riscado, é o afeto não elaborado, é a memória não digerida, não é? Isso progressivamente, não é? Depois de muita evitação, vai podendo ser sustentado. E aí que está o gesto ético, não é? Desse processo, que é não fugir do informe, mas habitar o informe, habitar o asco, habitar esse nojo que a gente tem da coisa recalcada, não é? Dessa repelência, a gente pode habitar o incômodo, para que ele, enfim, comece a pulsar em outra coisa. Não é? Parece que além de forma, a gente está falando de força, assim como Deleuze vai falar, né, sobre o Francis Bacon, de força e forma. Não é? Então, o informe aqui, ele naturalmente não é um estado fixo, né? O informe é movimento, é a matéria do possível, e talvez por isso que ele seja tão assustador. Não é? O possível para nós, mas esse possível não inscrito, é assustador. Então, veja, ele não garante nada, ele não entrega nenhuma resposta, não é? O informe é o terreno em que a vida pode começar a se redesenhar. Então, veja, a noção de forma que eu proponho para vocês é basicamente o oposto, não é? Do que seria a noção de forma. E não a forma como o oposto do informe. A forma, como eu estou propondo aqui, é a condição de possibilidade para a inscrição do informe. Então, veja, para nós, pelo menos para quem segue essa linha psicanalítica, não é? A gente vê a forma como um processo, como uma superfície de inscrição, como um gesto, como uma pulsação viva daquilo que pode ser sentido, daquilo que pode ter alguma via de se organizar sem se calcificar, sem se tornar uma forma, certo? Então, a forma aqui, ela não encerra o sentido. A gente não chega no final e tem, moral da história. Não tem moral da história, nunca tem. O que tem é a possibilidade ou não da gente experienciar a nossa existência. Então, veja, a gente ali está pensando na ideia de ter o informe, aceitar, talvez não querer nomear, nem interpretar, mas sustentar. Sustentar esse gesto inacabado da pincelada. Então, o Philip não precisa entender a Carol. Não tinha o que entender, tinha o que experienciar. Ele precisa sustentar essa ferida do abandono, que ele acha que foi o abandono dela e depois ele vê que foi o abandono dele, mas isso
Eu não sei se é o mais importante. O mais importante é que algo de insuportável aconteceu e que ele nunca pôde processar, né? E se ele não pôde processar, naturalmente não vai desaparecer. A gente tem, todos nós, em nossas vidas, uma série de fantasmas que insistem, que voltam, que pulsam. Hum? Então, a gente tem um percurso de sensibilização do personagem. Ele vai se reaproximando dessa forma que eu estou dizendo para vocês. E essa forma, ela se dá no momento apoteótico, não é? Dessa música, esse rosto música. E como é que um rosto pode surgir com uma música? Bom, é justamente a música torna o rosto suportável. Sem a música, não haveria rosto. Sem a experiência estética dele ser tocado pela forma musical, não há possibilidade de inscrição dessa força pulsante que é o informe do rosto desse amor perdido. Então vejam, vai se estruturando aí um portal, não é? Não é só do memorial da Carol que se trata. Aliás, a gente vê que o memorial em si toma um pedacinho muito pequeno, né, do episódio. O que a gente vê é que tem uma beleza em que a imagem não volte talvez com nitidez, não é? Finalmente eu consegui olhar para uma foto e ver o rosto dela. Não, ele volta como música. Ótimo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que me parece que, assim como o episódio faz, eu também defendo essa psicanálise que ah, trata justamente o nosso afastamento das coisas insuportáveis com a delicadeza de quem compõe música, de quem pinta. Ou seja, há algo de artístico no fazer analítico. Porque, veja, é a música que é tocada que evoca a experiência. A música que é tocada, que evoca, chama, puxa a transformação do rosto do personagem. Portanto, da transformação da sua experiência. Então, o que se encontra aí é esse rosto que funciona como uma ressonância dessa música. O rosto ressoa, e nessa ressonância ressurge o insuportável, não só na forma do que é suportável, mas na forma do sublime, na forma do belo. Hum? Pois não. Então, o rosto, que é o nosso primeiro espelho na nossa vida, vamos imaginar que a gente nasce e vai parar num colo de alguém que nos olha, não é? Talvez de uma mãe que nos olha e nós nos vemos e adquirimos nossa humanidade justamente através do olhar dessa mãe. Por isso que a gente não pode ter um olhar morto da mãe, né? Aquela ideia da mãe morta. Não, a gente tem um olhar que nos olha de volta, que nos interpela e que nos dá humanidade, que nos garante uma primeira forma. Uma primeira forma, não esqueçam, não como uma forma, mas como um processo. Olha, sou eu. Sou eu sendo olhado pela minha mãe. Então, bom, isso, claro, é metaforizado, não é? Agora, claro, no episódio, mas assim, esse rosto que talvez seja demasiado humano, que no fundo é o rosto dele mesmo, não podia ser olhado durante todo o episódio, né? Então, veja, aqui a forma não é uma armadura, ela é mais uma promessa, é mais um gesto que não terminou, né? É mais como a pincelada que pulsa, como eu falo para vocês. É o som que está sendo composto, né? É a memória que está sendo, enfim, sentida, porque agora ela pode ser sentida. Ela não podia, ela não podia. Quantas coisas em nós temos que a gente não consegue revisitar? Não consegue revisitar porque é doloroso demais. Portanto, o que nos permite revisitar aquilo que nos é mais doloroso, aquilo que ultrapassa o nosso limiar da dor? É a experiência estética, ok? Então, quando a análise funciona,
acontece o que aconteceu nesse episódio, não é? Um espaço em que uma forma pode se refazer, né? O informe é acolhido, sustentado, atravessado pelo Philip, né? Então ele começa a se inscrever de novo na própria experiência, aos poucos, mas em um momento ele consegue, enfim, ver ele mesmo. Vejam só, tem uma questão interessante ali nessa cena final. A fotografia aparecia ele olhando para Carol que tocava o violoncelo. Ele se vê olhando para algo que ele não sabe o que. E ele não tem coragem de saber o que até o momento em que a música toca. Aí ele vai andando hesitante, contorna a própria imagem dele e pode olhar para dentro. Primeiro, aquela moça que toca com o cabelo que cobre a sua face, e depois ela vai se virando para ele e sorrindo. E tá essa beleza, não é? Dessa cena final, porque enfim ele pode viver a sua dor, viver a sua perda, começar a fazer então o luto que ele nunca tinha podido fazer. Então, essa é a ideia principal do que eu trago hoje para vocês, assim como a minha interpretação, né, sobre o episódio, mas a gente tem muita coisa que pode trazer disso, né? Eu tenho a impressão, eu não sei, Marcelo, você preferiria que eu falasse mais o que a gente abrisse? Como é que fica? Como é que vocês funcionam normalmente? O que é mais Ah, confortável? eu acho que se o pessoal quiser falar, é legal, porque aí você vai devolvendo. A Jaqueline levantou a mão, acho que podemos ouvi-la aqui, né? Claro. Oi, boa noite. Boa noite. Desculpa não poder abrir a câmera, estou impossibilitada, mas gostei muito da exposição e aí quero falar algumas coisas. Sua exposição é sempre muito poética, Marcelo, é bonito de ouvir. Eduardo, desculpa. Eu vou falar três coisinhas, prometo ser rápida. Eu acho que não vai ser tão poético, não. Peço desculpas já, mas vamos lá. A primeira coisa, quando eu vi esse episódio, que me chamou a atenção, eu acho que é a coisa da tecnologia que vai até o personagem, ao invés dele fazer a escolha. E aí, quando você fez a comparação com a psicanálise, eu fiquei pensando bastante nisso, né? Porque na psicanálise, o indivíduo é sempre o que faz, né, esse primeiro movimento, né? De ir em busca da análise, procurar um profissional. E Uhum. aí, isso já tinha me incomodado, né, no episódio, porque a gente vê muita movimentação dessas big techs hoje em dia, de criar esse movimento de, é o que eles chamam de diminuir a fricção, né, entre o usuário e os objetos de tecnologia. E aí, diminuir a fricção é exatamente isso, né, é fazer com que o indivíduo não perceba que ele, na verdade, está usando uma tecnologia que pode ser, inclusive, uma tecnologia invasiva, como essa se apresenta, né? Uma tecnologia que vai ali mexer com as suas memórias, ou se a gente trouxer para o dia de hoje, por exemplo, como o Instagram, que muitas Uhum. vezes a gente se vê lá e perde horas e nem se dá conta, né? Do quanto isso é invasivo. Então, fiquei pensando um pouco nisso. Uhum. Aí, o segundo ponto, acho que isso me leva para o segundo ponto, né? Que se ele não queria, né, ele era um homem amargo e não queria mexer com essas lembranças, não queria, né, tocar nesse passado, ele foi provocado e ali no episódio é claro que tem um final bonito, né? Tem um final em que ele acho que se apazigua, né, com o passado dele, mas aí eu fiquei pensando também, quando você trouxe para a psicanálise, o quanto que, de repente, isso podia ter dado errado num percurso psicanalítico, porque se ele não estava disposto, ao ser provocado,
será que a gente não poderia causar um trauma maior? Não sei, fiquei pensando na psicanálise aí com ela sendo comparada com um aparato tecnológico mesmo. Então, Aham. será que de repente não causaria um trauma maior? Aí essa é uma pergunta mesmo, de repente, para você elaborar. E o Perfeito. último ponto, bem rapidinho, é que Né? esse episódio ele aparece na contramão assim, né, do histórico dos episódios de Black Mirror, porque sempre tem uma crítica bastante contundente, né, aos aparatos de tecnologia, não aos aparatos, mas em como a gente faz uso, em como o indivíduo faz uso desses aparatos, né? Uhum. E geralmente a gente não tem um final feliz, a gente tem um final não necessariamente triste, mas perturbador de alguma forma, porque a tecnologia ou o uso que se faz dela nos episódios leva para lugares muito extremos. E nesse episódio a gente tem o contrário, a gente tem um final apaziguador. Mas aí eu fiquei pensando o quanto que esse episódio ele pode parecer inocente, né, à primeira vista, assim, quando eu assisti, mas fui ficando um pouco angustiada com isso, exatamente por essa. Fiquei pensando o quanto que ele também não é uma crítica por essas corporações, assim, de tentarem sempre criar um aparato novo de tecnologia para que a gente não perceba o quanto essas tecnologias nos dominam hoje em dia. Uhum. Então, não sei, isso, quando eu assisti o episódio, isso ficou bem marcado, assim, para mim, porque ele parece um episódio inocente, mas acho que tem uma crítica, assim, por detrás disso, pelo histórico de Black Mirror, aí pensando, né, não sei. Enfim, falei demais, desculpa. De forma alguma, não, eu gostei demais. Veja só, Jaqueline, eu concordo com tudo que você falou. A única coisa que eu não concordo, assim, enfim, né, o que sobra, o meu resto, é o seguinte: eu não acho que o final é apaziguador. Eu acho que o final é extremamente perturbador. Eu acho que não é um final feliz. É um final terrível. É um final terrível porque ele é um final que nos coloca em contato com a nossa humanidade, com a nossa incapacidade de olharmos para nós mesmos. E isso é terrível, porque olhar para a nossa humanidade é extremamente doloroso. O que a gente está vendo no final não é um momento de êxtase, é um momento de dor, mas de uma dor que pode ser bonita. Então, eu não diria que isso é exatamente feliz, eu diria que isso é extremamente complexo. E eu acho que ele aponta para essa complexidade. Agora, sobre o que você diz, a impressão que eu tenho, em primeiro lugar, a ideia da tecnologia, de fato, é perturbadora. Né? Você não consegue, pelo menos até hoje, não é forçar ninguém para dentro das suas memórias, não é? E quando você faz isso em análise, isso é violento. A gente precisa que o analisando vá construindo a sua possibilidade de acessar as suas memórias, não é? E naturalmente não é assim que a gente faz, não é? E mesmo que a gente tivesse esse aparato para ir dentro das imagens, eu não acho que nós deveríamos usá-los, porque a gente passaria por cima das resistências que precisam ser superadas através de uma elaboração, não através de um empurrão. E, de fato, o que você está dizendo tem todo sentido. A tecnologia está empurrando o personagem para dentro do insuportável. A questão é que, de fato, ali ele consegue produzir alguma coisa porque ele encontra recursos. Sobretudo, ele encontra recursos porque há uma troca afetiva com essa guia, que é a filha que ele não teve. Essa guia, no final das contas, é uma personagem assim perturbadora também, porque você vê que ela tá com raiva dele. Essa raiva vai aparecendo mais e mais. Então ela não é uma analista neutra, ela é alguém que retorna do passado dele para assombrá-lo. E isso também é perturbador. Agora, o que eu acho interessante é que esse episódio ele não demoniza também a tecnologia. Ele complexifica.
não é? Então eu concordo plenamente com você que, bom, não é assim que a gente tem que fazer num processo analítico. O que eu só quis aproveitar foi justamente esse aspecto da elaboração estética das nossas perdas, dos nossos fracassos, das nossas infâmias, das nossas traições, das nossas falhas, né? Então, dos nossos excessos, dos nossos informes. Tá bem? Então, eu concordo profundamente com você que, bom, a gente não vai fazer igual na clínica, mas isso não significa que a gente não possa metaforizar isso para que, de repente, os nossos pacientes também não tenham um final feliz, também tenham esse final terrível que é olhar para eles mesmos, ver o seu próprio rosto naquilo que antes era impossível, porque o sofrimento que não é sofrido destrói a vida. Sendo que a vida aí eu estou chamando naquela coisa que pode ser experienciada. Ok? Então, eu não sei se eu te respondi adequadamente, mas enfim, qualquer coisa você me fala aí de volta. Fala Não, de. perfeito. Ah, Obrigada, viu? imagina, que isso. De novo. Tá sem som de novo? Então, é porque às vezes eu apanho um pouquinho aqui, Ah, coloco tá. numa, num lugar que não tá para colocar o som, né? Vê só, é, eu assisti, como eu estava meio adoentada ontem, dei umas cochiladas, mas depois fui rever, né? E assim, Uhum, na tua fala também, me veio umas questões, porque geralmente a culpa é do outro, né? Geralmente na análise, quando o paciente chega para a gente, ele sempre é a vítima, como o Felipe, né? uhum, Tem um culpado, né? Se há uma separação, o marido é o culpado, a esposa é a culpada, que foi o que aconteceu. uhum, Na hora em que ele estava com a moça, né? Com a outra moça lá, ele não culpou a moça, né? uhum, Por ter atendido o telefone. Ué, estava na casa dele, porque ela foi atender o telefone, né, na casa dele, que se eles não tinham um relacionamento. E, uhum, e ele não riscou o rosto da moça, ele riscou o rosto uhum. dela, de quem ele amava, né? De Isso, quem mais doía. claro. E, e assim, é como uma verdade subjetiva, né? Ele teve aquela verdade dele, onde ele disse, não, ele era o certo, né? Tem um narcisismo, um vitimismo aí, onde o outro é causador daquele sofrimento, né? E, assim, ele não suportou, né? Toda aquela vivência que ele teve, onde ele só enxergava o lado dele, que acho que não deixa de ser um tóxico, né? Ele, Uhum, ele, ele não chegou a escutar, né? Não chegou digamos, ele achava que ela não queria, mas também não procurou, não viu aquilo que estava ali perto dele. Ele mesmo talvez que ele visse aquele bilhete, mas ele não queria enxergar. Ele vê e não quer enxergar a outra parte, só a dele, né? Então, só aquele eu, né? Eu sou vítima, eu quis casar com ela e ela não quis, ela, né? É a culpada. Eu fiz assim, ela não fez. E esse risco, né? Que ele fez no rosto dela, e ele só não riscou quando ela estava de costa, né? E que não tinha rosto ali. E quando isso. no final que eu vejo o rosto dela, aquela música foi feita para ele. Ele pediu uma música, né? E aí ela fez. E quando aparece aquele rosto com movimento, aparece com um sorriso.
Uhum. Para ele ali, naquele momento, aquele sorriso não valeria mais, né? Não serviria mais, não serve mais, né? Não importa mais. Que ele continuou triste, né? Como quem diz, o que foi que eu perdi? Quanta coisa eu perdi, né? Por ter, assim, acredito que enxergar a culpa, né? A responsabilidade dele Uhum. em tudo que ele perdeu, né? Foi isso assim que um pouco eu enxerguei e, e aí também outra coisa que vem a questão agora é por que ele não jogou fora as fotos, né? Porque ele só riscou, só queimou, olha, riscou, queimou, rasgou, né? Vê, são três coisas que fez que destrói, né? Mas ele não jogou. Ele não jogou nenhuma fora. Isso, É, fundamental. por Não, quê? ótimo, Era isso só. adorei. Ah, muito bom. Pois é, Obrigada. veja só que curioso, não é? Porque é justamente isso. Veja, no fundo não tem assim uma coisa de apaziguadora. Não, tem o sofrimento dele de fato de ver que ele não suportou a própria experiência e por isso ele se fechou, trancando as imagens para fora. Ou trancando as imagens no, naquela caixa, né? Ou seja, a questão é, o rosto que ele não suportava, no fundo, era o rosto dele, entende? É o rosto de justamente aquele que faz uma apropriação da experiência e diz: fui eu. Agora, por que ele não poderia fazer isso antes, Dinalva? Porque imagine que essa coisa horrível, informe, destruidora, fosse ele. Ele se desintegraria. Ele entraria num colapso. Então, é preciso uma certa delicadeza para que ele aos poucos vá podendo se dar conta, que é justamente o que vai acontecendo em análise, a gente se dá conta da nossa falibilidade, da nossa infâmia, das nossas coisas terríveis. E no fundo, o rosto que a gente não consegue ver é o nosso. E a gente está o tempo inteiro riscando o nosso próprio rosto. E bom, o que a gente faz? Faz isso que a Jaqueline trouxe, muito bem pontuado, que é a ideia de que as redes sociais elas fazem de tudo para que a gente não precise olhar para o outro, porque o outro nos devolve a imagem do nosso rosto. Então, quem que a gente olha? A gente olha figuras idealizadas, a gente olha imagens tratadas, imagens que têm uma curadoria, para que a gente não entre em contato com essa coisa nojenta que é a gente. Percebe? Então, eu acho também que as redes sociais são grandes mecanismos de feudos tecnocráticos que servem justamente para que a gente não precise olhar para o outro, porque olhar para o outro, Dinalva, significa simultaneamente olhar para nós mesmos na nossa insignificância, na nossa infâmia, naquilo em que a gente é terrível. Mas a partir do momento em que a gente vai aceitando o nosso terrível, a gente consegue olhar para o outro de verdade, que é o que acontece no final do filme. Ele finalmente vê a Carol. Fala, É, posso falar? meu amigo, claro, bom te ver. Oi, querido, obrigado e olha, parabéns aí. Aliás, todo esse trabalho de vocês, né, a curadoria dos filmes, tudo. Eu infelizmente não tenho podido acompanhar. Mas como eu acabei de ver o filme, eu falei essa eu não posso perder. E na verdade, Eduardo, o que eu queria é fazer uma pergunta também que tem a ver com uma questão que a primeira moça levantou
que é a questão dessa invasão da tecnologia, né? Porque para mim a tecnologia aí ela entra metaforizada como sonho, né? Porque o filme tem esse caráter até meio, né, bastante onírico e tal. E é muito como os sonhos, eu pelo menos é a forma como eu sonho, é isso, né? Os pontos cegos, né? O rosto é um ponto cego que ela não consegue ver. Muitas vezes, quando nós acordamos, a gente quer lembrar de coisas que não consegue exatamente porque está recalcado, né? E então e o sonho também entra sem pedir licença, né? E aí você também, eu acho interessante nessa cena final também, que você falou muito bem, né? Que essa questão desse aonde que é o próprio rosto, né? Que ele vê e como que a imagem dele jovem some da cena, porque ele está totalmente implicado aí, né? Ele deixa de Ah, ser, né? Aquele né, para ser totalmente implicado na cena, né? E aí eu queria entender, você também consegue ver como uma metáfora essa invasão que a moça, né, muito bem até citou sobre essa coisa da tecnologia e tal, ou não? O que você acha? consigo ver, e naturalmente, concordo que tem a invasão da tecnologia, só que o que eu tenho impressão, Madruga, é que assim, o que se faz nesse episódio é de se adicionar uma camada a mais, né? A ideia não é dizer a tecnologia é má, a ideia é dizer parece que esses nossos encontros, enquanto organismos ciborgues, que a gente vai criando à medida em que a gente convive com esses aparatos, com inteligência artificial, com tudo isso que vai se criando, isso também nos devolve alguma coisa de demoníaco. Uhum, Então, veja só, demoníaco não no sentido de que, isso é mal, demoníaco no sentido de que isso é difícil de olhar, que uhum, isso para nós é difícil de digerir. Agora, se você me permite, eu acho que essa fala que você traz, uhum, essa volta que ele dá no personagem, nele mesmo, o jovem, uhum, na foto, uhum, e aí ele consegue olhar para ela. Bom, naturalmente, o que me parece aí é uma metáfora do apagamento, da falta de importância que acaba tendo aquele uhum, eu jovem, aquele eu narcísico, aquele eu irritado e ciumento, e o que aparece é ele presente na cena, velho, mas extremamente presente ali junto uhum, com a Carol, que para ele continua sendo uma jovem cheia de vida tocando violoncelo. E aí ele está uhum, presente, ele está inscrito na cena, finalmente. uhum, Porque, veja, é a primeira das fotos que ganha vida. As outras fotos são só, assim, são coisas estáticas, né? Tem uma cena ali, uma coisa ou outra que ele imagina que enfim, aconteceu, mas não tem o rosto da mulher amada. E sim, essa mulher, bom, então não tem o próprio rosto. E veja, a ideia é, para olhar para si mesmo, ele precisou contornar, não é? Contornar uhum, esse personagem do passado, que era ele jovem, ele narcísico, ele que era então o que se protegia de uma coisa insuportável, que no fundo era ele mesmo. Porque vejam, uhum, é ele que trai no final das contas a Carol, não é? É ele que ficou com aquela moça e dá a entender, não é? No filme que de fato ele teve alguma coisa com aquela moça que atende o telefone na casa dele e aí a Carol fica extremamente chateada e ele vai para lá para encontrá-la. Nisso que ela está chateada, ela teve uma relação muito ocasional com um cara qualquer para ela, e isso fica muito evidente a falta de importância que o pai da garota teve. Só que ela é engravida. E aí ela tem o difícil, o insuportável, quase insuportável de contar para ele, mas ela enfrenta. Ela vai contar para ele, mas ele não aguenta ouvir. Ele não aguenta ouvir e vira a mesa. E aí ele não lê a carta. Ele vira o rosto
e quando ele vira o rosto, ele não se enxerga mais, ele não enxerga mais a si mesmo. Percebe? Então, ele se embriaga, ele faz tudo aquilo que é uma metáfora de você virar o rosto. E ele literalmente vira o rosto, ele não deixa ela falar, ele não deixa ela aparecer com uma outra verdade, porque ele não quer. O neurótico, no fundo, é justamente aquele que não quer saber. Uhum. Muito bom. Uhum. É isso, obrigado, muito bom. Valeu, Eduardo. Valeu, Madruga. Mais alguém, gente? O Marcelo? Como é que é? O que vocês gostariam de trazer? Alguém quer perguntar, gente? Eu sei que vocês têm questões aí. Ninguém mais está com coragem de conversar? É, A Cris perguntou aqui no chat, não é? Ah, pô. Ah, ela disse que ela pergunta se eu vejo o avatar da filha como se fosse a consciência a do Felipe. Você sabe que o que eu vejo ali é o que se chamaria, não é, na clínica de um ego auxiliar. Ou seja, no momento em que a gente não consegue olhar para nós mesmos, tem uma parte nossa que ainda quer, tem uma parte nossa que precisa viver. Eu diria que ela é um duplo do próprio Philip. Ela é a parte que se engaja no processo da rememoração. Entende? Então, eu interpreto dessa forma, né? E muitas outras, mas eu vejo aquela moça surgindo como a capacidade mínima que ele ainda tem de reflexividade. E a partir dessa faísca de reflexividade que surge na figura desse avatar da filha, não é? Porque ela não é a filha, mas talvez ela seja uma espécie de filha. Ela tem uma filiação com ele. Ela é ele mesmo, se provocando, se inquietando, se enraivecendo com a própria mediocridade. E ela o conduz por esse processo. Ou seja, eles produzem esse processo. A gente pode pensar esse episódio inteiro como um longo sonho de elaboração. E nos nossos sonhos, nós somos todos os personagens. Fala, Camila. Olá, boa noite. Gostei Boa noite. muito. Foi a minha primeira vez que eu consegui participar, na verdade. Não vou abrir a câmera porque eu não me sinto muito bem apresentável hoje. A próxima eu abro. Fica à vontade. Eu Depois acho a que gente faz uma jornada para buscar o seu rosto. foi. Fica à vontade. Tá certo. Bom, para mim foi impossível não lembrar do psicodrama. Para mim foi impossível não lembrar do psicodrama. É, eu estou bem ambientada nesse contexto da psicologia analítica e o psicodrama se faz muito isso, né? Se desenvolver uma cena, de se criar uma cena, e a partir do momento que que ela se insere ali, né, a inteligência, entre aspas, artificial, ele para dentro desse processo terapêutico. É, Só que uma coisa que me intrigou é que durante essa viagem que ele faz pelas fotos, ela sempre pergunta quem tirou a foto. Em todos os momentos, né, que ocorreu, então, quando ele tá lá no barco, a primeira foto que aparece rabiscada, ela pergunta quem tirou a foto. E aí eu fiquei me perguntando se não é a ideia que às vezes a gente tem dentro do processo terapêutico da perspectiva de uma terceira pessoa, né? Existe eu, Aqui. existe o meu terapeuta, e o outro que está envolvido na história. Eu fiquei me perguntando um pouco disso, sabe? Isso, isso.
Ótimo. E eu gostaria de te responder justamente com a teoria do Thomas Ogden, que diz o seguinte: é preciso que haja a criação de um terceiro, que ele vai chamar de terceiro analítico. Ou seja, é como se tem a minha perspectiva, tem o analista que me olha, porque tem o rosto do analista, e ao mesmo tempo tem um terceiro que é capaz de olhar para a relação. Esse terceiro é importantíssimo. O processo de análise não se dá se não houver justamente a criação de um espaço comum entre o analista e o analisando. Ou seja, esse espaço que é habitado pelos dois, mas não é nenhum dos dois, é um olhar outro, é um olhar terceiro, é um olhar que traz justamente a possibilidade da criação de uma nova perspectiva. Portanto, o que você traz eu acho brilhante, que é a ideia de trazer para cá a ideia de que no episódio se pergunta quem tirou a foto. É fundamental, é fundamental. Ou seja, ele está perguntando qual era o espaço criado em comum, porque ela está apontando para o que o Winnicott chama de um espaço transicional. Talvez o terceiro seja justamente aquele que possibilite o espaço transicional. Às vezes, a própria imersão na foto, para ele, está funcionando como um espaço transicional. Né? Eu não entendo nada de psicologia analítica do Jung, eu não entendo nada assim de psicodrama. Eu posso te falar do ponto de vista da psicanálise freudiana, né? Que justamente tem esses rios que vão fluindo, não é? No sentido da emergência sempre de um terceiro. Né? E aí talvez não seja o terceiro do Lacan, talvez, que seria o terceiro que faz o corte, o terceiro do nome do pai, mas talvez seja. Não é? Eu acho que dá para a gente ficar aberto para isso. É que eu trago, bom, assim, as ferramentas que eu tenho para pensar, né? Então, para mim, eu pensaria que o olhar desse terceiro é fundamental para que haja a experiência entre ele e ele mesmo, que é a filha, né? É, que é o seu próprio avatar, né? E que está ali instigando esse personagem como um ego observador, não é? A dizer, tem alguma coisa que nos olha. O que nos olha de inquietante? Ah, é a minha própria mediocridade que eu nunca consegui encarar. Mas e se eu encarar? Ah, se eu encarar, agora eu posso criar. Agora eu posso olhar para o outro, para o rosto dos outros. Mesmo. Porque um dos grandes desafios da psicanálise é que a gente consiga construir, junto com o analisando, o outro. Porque a gente está o tempo inteiro projetando as nossas imagens, a gente está projetando nós mesmos, na pessoa com quem a gente se apaixona, e aí a gente coloca nela, não é? Todo o nosso ideal do eu. E aí essa pessoa ela se torna ideal e amada, não porque ela seja realmente especial, mas porque ela carrega aquilo que a gente projeta de especial, ou aquilo que a gente quer ver nela. E aí, na medida em que as pessoas casam, vão se relacionando, vão surgindo incômodos que é a pessoa de verdade, é o outro. O outro sempre aparece como um incômodo. Portanto, a ideia da psicanálise, que como Freud traz, né, no Heimlich, no estranho, no infamiliar, é justamente olhar para esse outro infamiliar que aparece, que irrompe, que retorna, não é como o retorno do recalcado, e que então, em algum momento, pode começar a ser suportado. O outro é sempre incômodo. Então, a análise, a gente poderia dizer de uma forma muito simplificada, que é uma maneira de aprender a se incomodar. É uma maneira de a gente aprender a dar espaço para a nossa infâmia. É uma maneira de nos entendermos como infames, porém desejantes. Ou seja, na medida em que eu me livro do asco, eu permaneço com o desejo. Eu não me livro do desejo. Porque lembrem do começo da fala, o desejo e o asco, eles estão o tempo inteiro juntos.
E é até por isso que muitas vezes, quando a gente chama uma pessoa de recalcada, né, assim, no senso comum, ele está dizendo é o seguinte: aquela pessoa que fala, que feio, que nojo, no fundo, que bom, tem uma atração desejante pelo nojento. Então, eu lembro de um episódio lá naquela sériezinha, até bobinha, mas interessante, que o Contário Caligares fez lá, e ele traz a figura de uma mocinha histérica, e ela vê um rapaz, um morador de rua, que vem pedir dinheiro para ela e para Cláudia Ohana, né? Então ele é um cara sem camisa, meio fortão assim, que vem chegar, pede dinheiro, e ela fica apavorada, e a Cláudia Ohana é a outra psicanalista da série, ela conversa com ele normalmente, entrega o dinheiro, e ela fala, mas como é que você não se assustou? Não era nojento esse cara? Aí a Cláudia Ohana fala, pois é, que a nossa cabeça faz umas coisas engraçadas com a gente, né? Às vezes o que é nojento é o que a gente desejou. Então, a ideia é justamente que, para nós podermos liberar o nosso desejo, é importante que a gente aprenda a conviver com o asco. E aí, o asco às vezes vai se tornando menor e menor, e o desejo vai encontrando possibilidades de existência, de experiência. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Pessoal, dá tempo de mais uma perguntinha, se vocês quiserem. Mais alguém? Olha, Alguma? assim, a minha percepção durante o episódio é que ele era frustrado, né? Triste. E quando chegou o equipamento lá, ele estranhava e ele, né? E assim, então eu percebi, houve também uma frustração dele durante toda a vida dele até esse momento, né? Esse momento final do episódio, houve uma frustração dele por ter perdido ela, por não ter conseguido o amor dela, né? Não sei, Dinalva, sabe? Parece que Pelo que aconteceu, né? Pelo rosto dele, né? Porque o rosto dele, a gente pode imaginar né? que existe ali uma coisa triste, sim, sofrida, sim, mas ao mesmo tempo não me parece exatamente que seja um arrependimento. Parece que ali o que ele se encontra é com a realidade, é o que é, não é? Então, quando ele vê, era isso. Eu passei a vida, eu não estava entendendo, mas era isso. Eu acho que o processo de análise ele não serve para a gente dizer o que a gente entendeu e nem o que a gente se arrependeu, nem do que a gente não se arrependeu. Ele, no final das contas, ele nos leva justamente para esse lugar de ah, é isso. Ah, só Uma que coisa que eu percebo, de uma maneira que não é desanimada dessa forma. Parece que agora, então, se eu entendo o que é isso, agora eu posso querer, eu posso desejar, eu posso fazer muita coisa. vê, uma coisa que a gente percebe muito na análise, né? Eu Uhum. falo a gente, porque várias pessoas também percebem, é que muitas pessoas não suportam a análise, né? Uhum. Às vezes está chegando na cerejinha do bolo, né? Está chegando nesse rosto, está chegando e ele não suporta ir para a sessão, assim, não vai mais para a sessão, abandona, né? E assim, não deixa de frustrar um pouco a gente, né? De nós analisando. E o analise, ai, agora eu troquei tudo. E assim, é, no caso dele, eu tive essa percepção, isso não significa que eu estou diagnosticando ele como frustrado por não ter conseguido ficar com ela, né? Porém, o enfrentamento, né, de uma análise, eu já falo na análise, um enfrentamento de uma análise, nem sempre a pessoa consegue Claro.
ter esse enfrentamento, dizer assim, não, eu fiz assim, se tivesse, talvez eu deveria ter feito assado, tá entendendo? Pô, E eu isso acho. É, culpa muito a pessoa, deixa ele se sentindo culpado, né? claro. Eu acho que eu misturei tudo, não soube perguntar. Mas Eu posso tentar juntar do meu jeito, se você quiser. vai. Eu faria algumas contribuições escatológicas aqui à tua fala, porque eu diria o seguinte: o problema é que o analisando, justamente ele chega pensando que ele vai encontrar a cerejinha do bolo, mas quanto mais perto ele chega, mais ele sente que é um pedaço de merda no meio do bolo. E aí ele quer justamente se afastar da merda. Ele quer salvar o que resta de bolo e ele se afasta, se afasta. É a resistência. E o Freud falava que a resistência é tanto maior quanto mais perto do núcleo do recalcado. Ou seja, esse núcleo fede. Então, a gente vai falando, mas no começo da análise a gente vai ali dando aquelas voltas bem lá por fora, porque se a gente chegar perto rápido demais, a gente colapsa, a gente não suporta. É por isso que é um processo delicado. E mais do que isso, é por isso que o processo é de compor com aquilo que é o informe, com aquilo que é a merda no meio do bolo. Ou seja, ao invés de você evitar essa merda, em algum momento você consegue chegar perto dela e dizer: tá, eu também tenho um pedacinho de merda e tá tudo bem. Ou não tá tudo bem, mas eu posso finalmente ser eu mesmo, porque eu estava sendo um avatar de mim mesmo e agora talvez eu possa, com merda e tudo, ser eu mesmo. Beleza. Chegou no que eu estava querendo perguntar, chegou a resposta. Eu acho que eu não soube perguntar, mas você soube responder. Muito obrigada. Obrigado. Gente, por questão de tempo, então, falta 2 minutinhos para as 10. Vamos encerrando o debate de hoje. Quero agradecer a presença de todo mundo. Fazia tempo que a gente não tinha um público tão bom. Ó, passamos de 40 pessoas em algum momento, agora estamos em 31. E é isso. Que legal. Muito bom ter você de novo aqui para debater. Obrigado. Foi ótimo. Ótima leitura. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, né? Sejam bem-vindos aí às nossas discussões para quem chegou hoje, né? E obrigado pela oportunidade aí da fala. Foi muito bacana para mim também. Valeu, galera. Aí, como já está meio tarde, a gente passa os recadinhos depois nos grupos, tá bom? Das coisas que vão acontecer agora em julho. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Gratidão, Obrigado. professor. Obrigada. Valeu. Valeu, Muito gente. bom. Tchau, tchau. Tchau.